Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos nos pôr de pé para começar a louvar ao Senhor e nós vamos cantar sobre a guerra pertence a ti. A guerra pertence a Deus, não a nós. Let's all sing Holy Forever.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to them. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to them. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Praise God. Amen. Praise God. E os irmãos, se importarem, podem abrir a Bíblia para Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E versículos 30 a 31. E vamos pôr de pé e pedir a bênção de Deus. Está bem? Atos, capítulo 16, versículo 30 a 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê
no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Os irmãos podem sentar-nos. Ora, meus irmãos, a mensagem que hoje vou pregar é para honrar o Luís Ferreira, o qual morreu no dia 1 de junho. Eu conheço o Luís Ferreira e a sua família há cerca de 50 anos. O Luís Ferreira e a sua família assistiu ao meu casamento há 45 anos atrás. Há quanto tempo eu estou casado com a minha esposa. E eles estiveram lá fazendo parte desse casamento. Eles foram membros da nossa igreja por muitos anos. E o meu pai e o Luís foram grandes amigos e sempre eram amigos. O Luís estava sempre na brincadeira e tinha uma maneira positiva acerca da vida. Eu contava histórias para as pessoas se rirem e toda a gente sentia-se confortável ao pé dele. Eu podia contar muitas histórias, mas vou só contar uma história que ele contou várias vezes. Quando ele estava em Portugal, era um homem que não estava interessado em Deus e em Jesus Cristo. Ele não queria nada com Deus. E a sua mãe, uma crente, que amava o seu filho, o Luís, orava todos os dias que Deus tocasse o coração dele. E um dia ele convidou a ele a ir a uma viagem com a sua igreja numa caminhonete que eles alugaram. E ela tanto falou com ele que ele finalmente, só para ele se calar, disse: ok, pronto, eu vou. E lá foi com ela. E estava na caminhonete, de repente os crentes, todos contentes, começaram a cantar hinos da igreja. E o Luís ficou muito, inconfortável e pensou: estas pessoas são doidas a cantar desta maneira. E ele pensou: eu tenho que sair daqui para fora. E quando chegou a um certo lugar, ele disse à mãe: desculpa mãe, mas eu não pensei bem, eu tenho que estar num certo lugar. E saiu e foi-se logo embora. A mãe ficou desapontada, porque queria que o filho ouvisse a mensagem de Deus. E então ele tentou o possível para não participar naquilo que a sua mãe queria que ele participasse. Bem, o Luís emigrou aqui para o Canadá. A sua irmã, que ele amava também, a Augusta, e o seu genro, e o seu cunhado, o Vítor, eles estiveram com eles por alguns meses até o Luís arranjar um apartamento. E o que é que eles pensou? Como a irmã dele fazia parte da nossa igreja, eles pensaram: bem, vamos convidar o Luís a vir à igreja. E o Luís aceitou o convite. Não é que ele estava interessado na igreja e em ouvir a palavra de Deus, é que ele estava chateado de estar em casa. Ele não falava inglês, ele começou bem. Lá na igreja comecei a falar um português e até posso falar acerca dos esportes, o Benfica e etc. Então veio à igreja só com esses pensamentos. Mas quando chegou à igreja, o pastor Manuel Marques foi o primeiro pastor desta igreja. Era um homem que Deus usou muito bem e pregava bem. E ele ouviu o homem e ficou apasmado. E viu que a mensagem que ele estava falando era uma mensagem que estava falando ao seu coração. E com o tempo, o Luís Ferreira quebrou e reconheceu que era um grande pecador e que precisava de Jesus como seu Salvador. E ele o aceitou como seu Salvador. E a vida dele começou a mudar. Com o tempo, quando mais eu lia a Bíblia, a vida do Luís Ferreira mudou para a graça de Deus. Ele foi um homem sincero. Não era hipócrita. Era um homem transparente. Ele conhecia que não era perfeito. Quantas vezes eu e o Luís Ferreira íamos de porta em porta falando com as pessoas acerca de Cristo.
Porque eu me esqueço um dia em que o Luís Ferreira encontrou um português e o português começou a gabar-se, dizendo: esta casa é minha, e aquela casa está ali é minha também, e aquela outra casa é minha. E o Luís diz assim: bem, eu sou mais rico do que o senhor. E o homem disse: bem, é possível. Mas não é por causa das casas que eu tenho, é porque eu tenho Jesus no meu coração. O homem olhou para o Luís e pensou: este homem não é doido. Mas ele não era doido. Porque o Luís, desde que aceitou Jesus, para ele, Jesus foi a pessoa mais importante da sua vida. Ele sabia que antigamente ele era um homem que andava perdido mesmo. E quando aceitou Jesus Cristo, a sua vida começou nova com Cristo. Ele às vezes era um bocadinho duro, é verdade, no seu temperamento. Isso afetou às vezes a vida da esposa e das filhas. No entanto, elas amavam ele e ele amava elas. Os irmãos sabem que o Luís Ferreira, há 15 anos atrás, quando estava aqui na nossa igreja, teve câncer. E nós orámos muito por ele. E a gente estava vendo que ele ia morrer. Porque a saúde dele, a gente via, semana a semana, cada vez mais fraco, mais fraco. Eu tinha que ir de férias com a minha esposa para Myrtle Beach e eu chamei os diáconos e disse: bem, eu vou para Myrtle Beach de férias, mas se alguma coisa acontecer ao Luís, por favor, chamem-me para eu voltar. E pensava que ele ia morrer antes das férias acabarem. Mas Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Porque a vida de Luís mudou de repente. A sua saúde voltou para trás. E ele viveu mais 15 anos. A gente só vai quando Deus quer. Quando Deus quer. Mas Deus fez um milagre na vida dele. Ele caiu há uns meses atrás e partiu a bacia, como os irmãos sabem, e eu fui lá no hospital. Ele, quando me viu, disse: ó, Pastor Duarte, tão contente eu estou você estar aqui. E nós falámos acerca de Deus e vi que a fé dele estava firme, bem firme em Cristo. Não tinha mudado. E várias vezes que eu fui lá, ele disse: Pastor Duarte, eu sei que estou aqui, mas estou pronto para ir. Quando Deus me quer levar, aqui estou. 3 dias depois, a filha telefona dizendo: o meu pai morreu. Ele estava pronto para ir para casa, foi ver o especialista, o outro hospital, e quando estava no hospital, teve um ataque de coração e morreu. A morte é uma jornada que nós temos que fazer. Alguns têm uma transição mansa e outras com mais dificuldade. A minha mãe, que foi uma carente, bem fervorosa, ela morreu de câncer e os últimos 2 anos foram muito difíceis para ela. Eu sei disto porque eu tomava conta dela, ia lá ao hospital e doutores e tudo isso. E vi o que ela passou. A mãe da Diana foi diferente. A mãe da Diana morreu do ataque de coração e pronto. Não deu nenhuma dor. Sentou-se, teve um ataque e morreu. Ficou chocada agora. A minha esposa amava a mãe dela. A morte vem a nós como um ladrão. Vem sem a gente esperar. Porquê é que Deus permite que uns morram com uma transição fácil e outros mais difíceis? Eu não tenho resposta a dar a vocês. Uma coisa que eu não posso responder.
que nós devemos fazer é confiar em Deus no meio das nossas aflições. Mas uma coisa devemos fazer é estarmos preparados sempre quando a morte bater à nossa porta. O Luís Ferreira estava preparado e agora está gozando na presença de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o qual nada fez errado, o qual viveu uma vida perfeita aqui na terra e nunca pecou, também fez esta jornada da morte. Ele foi condenado a morrer uma morte terrível, numa cruz. Foi a pior invenção que o homem teve. Foi condenado os criminosos a morrer numa cruz. Pendurados a sofrer lentamente, a morrer ali. Mas Jesus nunca pecou. Ele foi condenado injustamente, como a gente sabe. Foi um tribunal de pessoas injustas que até pagaram a testemunhas falsas para condenar Cristo. E Jesus nunca defendeu-se. Estava calado. Permitiu que os homens o condenassem a morrer numa morte terrível. Porque Jesus sabia que a razão que ele veio aqui a este mundo foi para fazer uma coisa que nós não conseguimos fazer. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E como é que ele fez isto? Ele pagou a dívida do nosso pecado quando morreu naquela cruz. Ao pensar acerca de Luís, pensei na passagem de Atos, capítulo 16, versículo 30 a 31, porque o Luís era um homem que tinha muito prazer em falar do Evangelho às pessoas que não conheciam o Evangelho. E muitas vezes ele usou este versículo. Que é necessário que eu faça para me salvar? Esta foi a pergunta que o carcereiro fez ao apóstolo Paulo e a Silas. O apóstolo Paulo e a Silas tinham sido postos na prisão injustamente e foram condenados a sofrer sem nenhuma razão. A culpa que eles acharam em Paulo e Silas é que estavam pregando a mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira que permitiu que o seu filho morresse na cruz para o salvar. Eles pensaram que esta mensagem era horrível. Falar desta maneira. E então puseram na prisão. Chicotearam. Prenderam concorrentes. E o apóstolo Paulo e Silas, embora fossem torturados e maltratados injustamente, não tinham rancor contra ninguém. Mas começaram a cantar hinos da igreja e a orar e a falar de Jesus Cristo, do caminho da salvação. E os prisioneiros estavam ali ouvindo a mensagem. De repente, à meia-noite, quando todos estavam dormindo, um terremoto terrível veio, abriram-se as portas e o carcereiro olhou para as portas abertas e pensou: os prisioneiros fugiram. E naquele tempo, as autoridades romanas diziam que quando o carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, ele era condenado à morte imediatamente. E o homem pensou: bem, eles vão me condenar à morte. E ele pegou na espada para se matar logo. E o apóstolo Paulo, vendo a ação que o homem ia fazer, gritou com voz alta: não faças isso, não faças isso, ninguém fugiu. Todos nós estamos aqui. E o carcereiro começou a pensar: porquê é que um homem que foi maltratado, ele propriamente é cuscoteiro? Ele podia fugir, se morresse, ele e os outros fugiram todos. Porquê é que ele pensou no bem da minha vida, embora eu fizesse tanto mal a ele? E o homem reconheceu que o apóstolo Paulo era um servo de Deus. Então ele tinha ouvido a mensagem, embora naquela altura não estava pensando muito bem nisso, mas tinha ouvido a mensagem acerca da salvação. E ele pensou: vejam lá que eu quase que me matei. E este homem estava a falar da salvação. Então ele fez a pergunta: por favor, afinal, o que é necessário que eu faça para me salvar, afinal?
Ora, esta é a pergunta, meus irmãos, que muito importante na nossa vida. Talvez alguns de vós que estão ouvindo pela internet já fizeram essa pergunta. Talvez com palavras diferentes, mas a pergunta foi feita. Quem será que eu faça para me salvar? Esta pergunta é importante por 4 razões, irmãos. A primeira razão é porque a morte tem poder sobre todas as pessoas. Não há ninguém aqui que possa vencer a morte. A morte tem poder. A morte tem poder sobre os ricos. Os ricos, com a sua riqueza enorme, não conseguem pagar a Deus para salvarem-se. Os sábios, com a sua sabedoria e inteligência, ainda não descobriram a maneira do homem conseguir viver. Todos eles têm morrido e vão morrer. Sabe que há umas pessoas ricas na América que têm gelado os corpos deles à espera que o homem inventa a maneira para viver outra vez. E pagam milhões de dólares. Coitados. Eles não sabem que Deus está a ponto de dar a vida eterna de graça. Não é preciso dinheiro. Os poderosos, com a sua força e poder, não conseguem vencer a morte. Eu acho interessante a história de Alexandre o Grande, um homem, um rei da Grécia, que conquistou o mundo antigo em 10 anos. Não houve uma guerra que ele não vencesse. Deus tinha dado a ele o poder. Ele conquistou o império dos Medos dos Persas e criou aquela área toda para a Grécia. O Egito ficou debaixo dele. Tudo estava debaixo dele. Em 10 anos. Mas o homem não conseguiu vencer a morte com aquele poder todo. Sabe que ele morreu com 30 anos. Começou a guerra aos 20 anos e, com 30 anos, na força sua, morreu. Morreu com uma... Bebeu demais, pronto. Bebeu demais e morreu. Não foi nenhum homem que o matou. Ele provavelmente é que se matou ele próprio. O Putin da Rússia, que pensa que é muito poderoso, vai morrer também. O Joe Biden, que é presidente de um país poderoso, a América, vai morrer também. O nosso ministro, coitado, vai morrer também. Eu vou morrer também, irmãos. E vocês vão morrer também. Ninguém tem poder para vencer a morte. As pessoas muito religiosas que vão à igreja fervorosamente e fazem tudo o que podem com sinceridade e zelo, vão morrer também. É importante nós sabermos a resposta, irmãos, porque há vida depois da morte. A morte não é o fim. Há pessoas nos nossos dias que pensam que quando a gente morre, tudo acabou-se. Estão enganados. Estão enganados completamente. A morte não é o fim da vida. Há 2 lugares onde Deus tem determinado para onde a gente vai depois da morte. Temos o céu onde Deus habita. Olhai as palavras que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Está a ver? O céu. Olhai as palavras que Jesus falou em João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, que também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar para onde estiver, vós estejais também. Está a ver? Há um lugar.
Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Onde é a casa do Senhor? É no céu. Quais foram as palavras que Jesus disse ao ladrão que na última da hora se arrependeu e pôs a sua fé em Jesus? Na verdade, vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está a ver? Ele ia morrer fisicamente, mas a sua alma estará com Jesus no paraíso. Há dois destinos. Primeiro é o céu, onde Deus está. Se você for Apocalipse capítulo 6, diz lá que as almas dos cristãos estão na presença de Deus. E no livro do Apocalipse capítulo 6, as almas dos que morreram estão na presença de Deus. Portanto, há o céu. Mas também há o inferno, que muitos não acreditam, ou não querem ouvir, ou ficam zangados quando um pregador diz que é inferno. Mas eu prefiro que Deus fique zangado comigo do que você fique zangado comigo. Porque a Bíblia diz que é inferno. E o próprio Jesus falou desse inferno. Mateus 10, 28. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Também aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Isto é as palavras de Jesus. E em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus disse, acerca das profecias dos últimos dias, apartai-vos de malditos para o lago do fogo, onde o diabo e os seus anjos estarão. Está a ver? O lago do fogo. O livro Apocalipse capítulo 20 fala dos dois lugares. E fala do lago do fogo, onde o diabo, os seus anjos, os demónios e todos que não pertencem a Deus vão estar eternamente naquele lugar. Portanto, há dois lugares. Há o céu, onde Deus está, e o inferno. Devemos saber a resposta a esta pergunta porque Deus nos avisa: prepara-te para te encontrarmos com o teu Deus. As palavras foram ditas pelo profeta Amós à nação de Israel, que não estava preparada para se encontrar com Deus. E há pessoas neste mundo que não estão preparadas para se encontrar com Deus, porque não têm aceitado as palavras de Deus. Graças a Deus que o Luís Ferreira, embora não fosse perfeito, mas eu estava preparado. O pastor Duarte disse mesmo: quando Deus quiser que eu vá, aqui estou eu. Estou pronto para ir. Um homem de fé. Sabia, a sua fé em Cristo tem valor. Eu estava preparado. Você está preparado? Para aqueles que estão ouvindo pela internet, você está preparado? Se você morrer hoje, para onde é que você vai? A sua alma. Lembra-te que a morte vem enquanto menos esperas. E nunca me esqueço quando fui a Portugal há 40 anos atrás com a minha esposa. Eu vi o meu filho que tinha 1 ano. E eu pensei, vou falar a todos os membros da minha família acerca de Jesus. E falei com um primo meu, que tinha o meu nome, João também. Tinha mais ou menos 20 anos, um rapaz. E eu disse: João, tu precisas estar preparado. Tu precisas aceitar Jesus como teu Salvador. Ele é o único que pode salvar. E ele era jovem e estava a sorrir para comigo. Há muito tempo eu pensar nisso. Sou muito jovem. E eu disse: olha, João, a gente morre que seja inesperado. Eu hoje estou a falar contigo, tu podes, daqui a 5 minutos, tu podes morrer. E depois? Se tu não aceitas Jesus como teu Salvador, para onde é que tu vais? Nada disso acontece comigo. Sou muito novo. Não se pode fechar ninguém. Nem os nossos primos. Eu vim para o Canadá, e uns meses depois estava lendo um jornal aqui da comunidade portuguesa
o sol. Dá uma história acerca de um jovem que estava em Lisboa à espera da caminhonete. De repente a caminhonete saltou, veio pelo passeio e matou um jovem também lá. E disse o nome do jovem. Eu olhei para aquilo e disse, isto é meu primo. Telefone à minha mãe, mãe, será que o João morreu? E a filho, o João morreu. Ele riu-se de mim, irmãos. Mas passou a mensagem. Ele disse, sou muito novo para estar a pensar nessas coisas. Será que ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Não sei, irmãos. Porque foram meses depois. Mas se ele desprezou Cristo, irmãos, ele não está na presença de Deus. Porquê é que nós morremos, irmãos? Por que a morte aparece à nossa vida? A Bíblia explica que a morte é o resultado do pecado. Em Romanos 6,23 diz assim, o salário do pecado é a morte. Deus disse a Adão e Eva, podes comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que tu comeres dessa árvore, tu vais morrer. Estavam vivendo, irmãos, até parece impossível, estavam vivendo num paraíso. Ela não trabalhava, a esposa não trabalhava, não precisava estar a limpar a casa, nem nada. O marido também não trabalhava, comia dos frutos das árvores. Viviam em harmonia um com o outro. Deus falava com eles como estou falando convosco. Que coisa maravilhosa. O diabo vendo aquilo tudo assim, eu vou destruir isso tudo. Eu vou tentar os casá-los a obedecer a Deus. E então houve um dia, que nós não sabemos exatamente quando foi esse dia, mas houve um dia que a mulher estava perto daquela árvore e o diabo aparece. Ela disse assim, olha, será que Deus disse a ti que se tu comeres esta árvore tu vais morrer? E ela disse, sim senhor, Deus disse que eu posso comer de toda a árvore que deixa de mim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que eu comer eu vou morrer. E o diabo disse, não vais morrer nada. Deus não quer que tu sejas como Deus, saber o bem e o mal. Se tu comeres esta árvore, tu vais saber o que é o bem e o que é o mal. Ora, o diabo disse metade verdade e metade mentira, irmãos. É assim que o diabo tenta as pessoas. Just like faith sometimes. Realmente, se ela comesse aquela árvore que ela comeu, ela não ia morrer fisicamente naquele dia. Mas ela ia morrer espiritualmente naquele dia. O diabo enganou-a. Porque um dia em que Adão e Eva comeram daquela árvore, a morte imediatamente apareceu neles. E espiritualmente morreram naquele dia. Ficaram separados de Deus. A Bíblia diz que Deus os lançou fora do jardim quando eles foram desobedientes a Deus. E toda a pessoa que nasce neste mundo, que é descendente de Adão e Eva, já está morta espiritualmente. Morre, já tem pecado na sua vida. O pecado separa-nos de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado separa-nos de Deus. Esta é a morte. Pior. A morte física é quando a nossa alma sai do corpo. A morte espiritual é quando alma e corpo é condenada no inferno. O diabo separou o ser humano. Mas Deus, sabendo tudo, logo naquele dia também preparou o caminho para a salvação. Um dia, um servente da mulher há de esmagar a cabeça da serpente. Esta semente da mulher é quem? É Jesus Cristo. Qual é a resposta à pergunta? O que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta está aqui na Bíblia, irmãos. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que significa crer no Senhor Jesus Cristo? 3 nomes. Crer no Senhor.
Crer no Senhor significa que eu tenho que crer que Jesus não é somente um homem, que nasceu da Virgem Maria. Jesus é o Filho de Deus, uma forma de um homem. É a profecia que lemos em Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá à luz um filho, e o seu nome será o quê? Emmanuel, significa Deus conosco. Foi as palavras que o anjo disse a José, pensando que Maria tinha cometido um adultério. Não deixa a tua esposa, ela é a virgem que Deus profetizou que havia à luz o Filho de Deus. O filho que ela vai ter é Deus aqui na terra. Deus homem. Há religiões dos nossos dias que negam que Jesus é Deus. Dizem que Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus. Negam a verdade. E ensinam às pessoas coisas falsas. Metade verdade, metade mentiras. É assim que o diabo tenta às pessoas. João 1:1, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era quem? Era Deus. Nesta religião falsa eles metem o Deus com letra pequenina. Era um Deus. Eles não escrevem era Deus. Era um Deus. Quantos deuses é que nós temos, afinal? Está a ver? Agora há dois deuses. É um grande e mais pequeno. Deus não ensina isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que há se fez. Este Jesus é o Criador do mundo, irmãos. Ele criou as galáxias, os planetas, as estrelas. Ele criou a terra, o sol, a lua, as montanhas, os mares. Ele criou tudo. E depois lemos, façamos o homem à nossa imagem. É o Pai a falar com o Filho. Façamos o homem à nossa imagem. Temos que crer quem é Jesus Cristo. Ele não é somente um homem. É Deus numa forma de um homem. É o Senhor. Deve ser respeitado como Senhor. Há pessoas que usam o nome de Jesus como um palavrão. Falta de respeito, completamente. Crer que Ele é Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias. E a palavra Messias significa o rei que Deus prometeu que havia ao mundo descendente do rei David. Que a vida reinar eternamente. Isto lemos em muitos lugares na Bíblia. Deixe-me ler. Crê que Jesus é o teu rei. Tu precisas submeter-te a Ele com muito respeito. Mas a palavra Jesus, irmãos, reparem bem, a palavra Jesus significa Salvador. Foi as palavras que o anjo disse a José: chamará o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E João Batista sabia disso e apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crê que Jesus é divino, é o Rei que Deus escolheu para reinar. E é o Salvador. Para salvar-te a ti, porque não consegue salvar-te a ti mesmo. É Ele que salva a ti dos teus pecados. Das palavras que Paulo disse ao carcereiro. Queres ser salvo? Então crê que Jesus é o Senhor, o teu Rei, o teu Salvador. Ora, meus irmãos, quando diz que Jesus é o Salvador, aí temos uma doutrina em que nos ensina que a salvação não é pelas nossas boas obras, mas é pela fé que nós pomos o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Em Efésios 2, 8, 9, pois nós conhecemos muito bem. Pela graça, sois salvos,
por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outras escrituras ensinam a mesma coisa. O livro de Romanos ensina completamente isso. Ninguém é só pela lei, mas é pela fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro falou a milhares de pessoas. Não há outro nome pelo qual as pessoas podem ser salvas, senão pelo nome de quem? De Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43, o apóstolo Pedro, falando a Cornélio e aos seus familiares e vizinhos, disse: a este o testemunho de todos os profetas, e todos que nele crerem receberão perdão dos seus pecados. O apóstolo João, na sua carta, a primeira carta do capítulo 1, versículo 7, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mostrando, a nossa salvação está não em nós, mas na obra que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, há 2000 anos atrás. O sangue que ele verteu tem o poder para nos purificar completamente dos nossos pecados. Porquê é que Deus, irmãos, não aceita as nossas boas obras para a salvação? Ele não aceita porque Deus decidiu, na sua sabedoria, que a salvação é um presente que Deus dá à raça humana. Não pode ser paga por nada. É um presente. E quando é um presente, nós temos que aceitá-lo como um presente. Não está querendo uma coisa que Deus não aceita. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está a ver? O dom gratuito é um presente. Deus dá por Cristo, pagou a dívida desse presente. Ora, imaginem, queridos irmãos, se eu fosse ter convosco e no meu bom estado, se, olha, há aqui uma Bíblia que eu gostaria de dar de ti. E a pessoa, quer a Bíblia, mas assim, mas espera aí, isso custou alguma coisa? Não, isto é um presente, ou seja, recebe, é de graça. Mas eu queria contribuir a alguma coisa, o Senhor não compreende, é um presente. Um presente não se pode pagar. Por acaso, o meu irmão aqui na igreja que me deu esta Bíblia. Um presente. Se eu quisesse pagar a Bíblia, já não era um presente. Agora, sabemos que o marido diz à esposa: tem aqui um presente para te dar. E ele, com todo gosto, está a ponto de dar o presente. E a esposa diz: olha, eu quero pagar por isso. Pagar? Isto é um presente, minha esposa. A esposa não pode estar a pagar um presente. Quanto mais ela insistir, mais o marido fica de quê? Zangado. Quer dar um presente. Ora, irmãos, qual foi as últimas palavras que Jesus disse antes de morrer? Já pensaram nisso? Quais foram as últimas palavras? Está tudo consumado. Já fiz tudo. Eu já fiz tudo para a salvação das pessoas. Ora, se Jesus já fez tudo, será que nós agora vamos dizer a Deus: eu quero contribuir a alguma coisa? São ideias absurdas e ofensivas e rebeldes contra Deus. Deus mandou o seu Filho para morrer uma morte terrível, para o salvar, e depois as pessoas dizem a Deus: eu também posso contribuir para a minha salvação. Deus não aceita. É um presente que Ele dá. E é um presente que tem que ser aceitado como um presente, irmãos. As nossas obras não salvam, irmãos, porque elas são imperfeitas. São imperfeitas. E Deus não aceita nada imperfeito para a nossa salvação. Romanos 3:23. Todos pecaram
e disposição da glória de Deus. Por mais zeloso que a pessoa seja, e mais fervorosa que ela seja, em seguir a Deus, ela nunca é perfeita para com Deus. E por causa de ser perfeita, Deus não aceita as suas obras para a salvação. Para a pessoa ser salva pelas suas boas obras, é preciso que a pessoa guarde a lei de Deus 100%. Qual é a pessoa que está aqui que pode dizer a Deus, eu guardei a lei de Deus 100%? Ninguém. É por isso que ninguém é salvo pelas suas boas obras. A lei não salva, a lei condena. A lei diz, não cobiças, e a gente cobiça. A lei diz, honra teu pai e tua mãe, e nós falhamos. A lei diz, não mintas, e a gente mente, às vezes. Eu penso assim, foi uma mentira branca. Irmãos, para Deus não há mentiras brancas, nem pretas. Mentira é mentira. Deus não aceita, irmãos, as nossas boas obras. Sabem porquê? Porque Deus quer receber a glória toda da salvação. Reparem no versículo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está a ver? Deus não quer que ninguém vá para o céu e diga a Deus, olha, estou aqui porque eu realmente mereço alguma coisa. Deus diz assim, tu mereces? O que é que tu mereces afinal? Tu não sabes que tu és um pecador, um pecador. Tu não sabes que eu sei tudo o que tens feito, dito, pensado aqui na terra. E tu tens a dizer que mereces a salvação. Irmãos, se Deus tiver um lugar que Deus tem, pequenino para mim, é suficiente. Não é preciso um palácio. Só um lugar pequenino. Já estou contente. Porque eu sei que não merece nada, irmãos. Eu sou um pecador. Eu tento seguir a Deus. Eu tento amar a Deus. Eu tento amar a minha querida esposa que está aqui. Eu tento amar a todos vós. Mas uma coisa eu sei. Eu sou fraco e falho. Eu sei que não sou merecedor da salvação. E eu estou muito contente que o nosso irmão Luís Ferreira compreenda isso. O homem que doce, um homem que em Portugal não queria nada com Deus, vivia uma vida desobediente a Deus. Um homem que por muitos anos nunca aceitou as palavras da sua mãe. Mas Deus quebrou o coração dele. E ele reconheceu, realmente eu sou um pecador. E Cristo me ama. Graças a Deus por isso. E o aceitou. Ora, meus irmãos, o caminho da salvação é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse àquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui hoje para dar um último adeus ao Luís Ferreira. Ele já não está aqui connosco. Mas será que você está preparado? Ele estava preparado. Se você morresse hoje, para onde é que ia a sua alma? Cristo já fez tudo para a tua salvação. Agora temos que aceitar o presente com gratidão no nosso coração e com fé, crendo claramente Deus enviou o seu Filho para ser o meu Salvador. Não deixe para amanhã, para que estão ouvindo pela internet, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã é tarde demais. Que Deus abençoe a sua palavra.
Ora, irmãos, vamos pôr então de pé e cantar este hino, a graça de Deus. Só que este hino foi escrito por um homem chamado John Newton. E John Newton foi um homem que, quando era criança, a sua mãe tentou o seu melhor para ensinar-lhe a palavra de Deus. E até pediu a John Newton para decorar versículos da Bíblia que ele teve que fazer, porque a mãe queria que ele o fizesse. Mas quando a mãe dele morreu, o homem foi tentado e se desviou completamente de Deus e viveu uma vida vergonhosa de pecados. Ele com um trabalho de vender escravos, tinha um barco, onde ele ia buscar pessoas à África para levar como escravos para a América do Norte, para vendê-los depois. Um dia, houve uma grande tempestade no mar Atlântico e o homem viu aquilo, pensava, eu vou morrer hoje. E ele compreendeu, se eu morrer, eu estou terrível, eu não estou preparado. O homem ajoelhou-se naquele barco, arrependeu-se dos seus pecados e creu com fé que Jesus é realmente o seu Salvador. A vida dele mudou, irmãos. O homem voltou para trás, para a Inglaterra, deixou aquele trabalho, entrou num seminário. O nosso pastor famoso na Inglaterra, ele escreveu isto. É a vida dele. A graça de Deus me salvou. Perdido eu andava, mas Deus me achou com um grande pecador que eu era. Vamos então cantar este hino. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo tempo que estivemos aqui juntos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que é chamado pelo Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo o que foi feito aqui na tua igreja, ó Pai. E tudo a pregação, Senhor, a mensagem que foi wonderful, Senhor, que foi boa, Senhor. E que sirva para glorificar e honrar o Teu nome, ó Pai. Que sirva para nos dar entendimento, que entre no nosso coração, para que a gente possa também pregar essa palavra a outros, ó Pai. Para que eles também te aceitem, Senhor, e venham a ter conhecimento de quem Tu realmente és, Senhor. Obrigado também pelo louvor, que foi muito bom também, Senhor. Agradecemos por tudo, ó Pai, pelos ensinos que houve em português e em inglês, que está neste momento a acontecer ainda. E nós te agradecemos, ó Pai. Continua dando, ó Pai, o desejo que no nosso coração de vir e de ouvir a Tua palavra, Senhor, para benefício de cada um de nós, ó Pai. Obrigada pelo pastor, pela vida dele, Senhor. Continua
abençoando, ó Pai, dando-lhe saúde para que ele possa continuar, ó Pai, pregando a Tua palavra neste lugar. Ó Pai, para nos alimentar, ó Pai, e para trazer outras almas também ao Teu reino, Senhor. E é no nome do Teu Santo Filho que eu te agradeço por tudo. Amém. Amém.